Oi! Hoje eu vim fazer um vídeo informativo para ajudar você que está grávida ou então que está pensando em engravidar e já começa a ficar meio nervosa com todas essas palavras e expressões de grávidas que a gente fica boiando, né? Porque até eu engravidar eu não sabia nada desse mundo de maternidade, não sabia nada dessas nomenclaturas, o que era puerpério, quantas semanas contar de gravidez, por que não conta em mês. Então eu vim aqui tirar as principais dúvidas que eu fui aprendendo ao longo dessa maternidade, ao longo dessa gravidez, e eu espero que ajude vocês também. Eu sou a Renata do canal Vida Louca de Casada e fica assistindo depois a vinheta. Bom, eu reuni algumas dúvidas que eu comecei a ter a partir do início da gestação, né? Algumas nomenclaturas, algumas expressões, algumas palavras que eu até tinha vergonha de perguntar para minha médica, porque eu pensava, gente, será que só eu que não sei? Mas ao longo do tempo eu fui vendo que não, que era normal, se tu não tá grávida, né, não ter obrigação de saber. E eu vou começar pela principal delas, que é por que a gravidez é em semanas e não em meses, que isso é uma coisa que confunde muito a cabeça das pessoas. Por isso, toda vez que eu publico uma foto lá no Instagram, eu coloco quantas semanas eu tô e também quantos meses, porque eu sei que as pessoas que não estão grávidas ou que não têm filhos, ela não tem a obrigação de saber e ter que ficar calculando. E realmente é bem confuso. Se você procurar uma tabela comparando semanas com meses, nenhuma tabela é igual a outra. É difícil achar assim um padrão, principalmente no início da gestação. Tem meses que colocam ali 5 semanas, tem meses que colocam 4 semanas, tem meses que parece que dura mais que o outro, então não fica totalmente separadinho. E é bem difícil ter que ficar calculando, então eu calculo mais ou menos por cima também. Aí geralmente eu boto tantas semanas de acordo com tantos meses. E eu perguntei para minha obstetra o porquê, por que é calculado em semanas, por que tem essa confusão, por que não fecha os cálculos quando a gente quer calcular em meses. E ela me explicou, e eu vou explicar por cima, porque eu também não tenho muito conhecimento, vou me explicar mais ou menos o que ela me explicou bem de forma leiga. Mas ela falou basicamente o seguinte: cada semana tem 7 dias. Se você contar assim, um mês teria 28 dias, porque seriam 4 semanas. Só que tem meses que tem 28, tem meses que tem 30, tem meses que tem 31. Então esses números quebrados, esses dias quebrados, não deixam a gravidez ficar totalmente certinha, de acordo com 4 semanas, 1 mês, né? 8 semanas, 2 meses. Então acaba tendo essa quebra, acaba tendo meio que essa confusão na hora de contar as semanas, principalmente no início da gravidez. Então tem tabela que diz que o primeiro mês é de 1 a 5 semanas, tem outro que é 4, e às vezes no meio da gravidez também é 5 semanas, 4 semanas, meio que fica essa confusão. Então, como eu tô fazendo um acompanhamento, né, as fotos mensais, eu geralmente espero começar um pouquinho assim as semanas daquele mês, né, as semanas que estão dentro do mês X, para daí fazer a foto do acompanhamento. Se eu pensar, agora tenho certeza que estou dentro desse mês, agora eu vou fotografar. Porque eu não sou a pessoa mais certinha também para ficar calculando, me cuidando desses detalhes aí, porque teve até mês que quase que eu esqueci de fotografar. Mas na hora eu lembrei e daí deu tudo certo, tô fazendo as fotinhas de acompanhamento. E eu espero que vocês tenham entendido, né, e tirado essa dúvida, porque para mim agora ficou bem mais claro essa informação de semanas e meses, e realmente agora tem nexo acompanhar a gravidez de acordo com semana e não mês, né, é bem mais certeiro. Mas claro que, né, daí no dia a dia a gente fala, tô de 7, tô de 8, eu acho bem mais fácil. Porque é muito chato quando a pessoa te chega e te fala o número de semanas e tu tem que ficar calculando assim, porque tu não tá convivendo esse momento, né? Tu não tá vivendo esse momento, tu ainda não viveu, tu não é a mãe ainda, então tu não tem obrigação de saber também. Aí tem umas nomenclaturas que eu também às vezes me irrito quando as pessoas chegam e perguntam, assim, porque eu penso, gente, pergunta quando vai nascer, qual é a previsão do parto, né? Mas as pessoas gostam, né? Eu acho que nesse mundo assim de maternidade, de mães, elas gostam de ter os seus símbolos ou a sua própria comunicação. Então, geralmente vem umas mães e me perguntam, qual é a tua DPP? Aí no início eu pensava, não sei o que é isso, mas vou pesquisar antes de responder. Então a DPP nada mais é do que a data de previsão do parto, né? A data prevista para o parto, que é geralmente o que a gente bota ali, uma data que realmente vai ser a previsão do parto, não quer dizer que vai ser o nascimento ou não. Mas
tu pode ter, né, geralmente tu tem 2 DPP, que é a DPP de acordo com o DUM, e o DUM é uma outra nomenclatura que também todo mundo, né, tem que saber quando ficar grávida, que é a data da última menstruação. E também tu tem a DPP de acordo com o S, que é ultrassom. Então, geralmente a gente tem 2 datas de previsão de parto, que é de acordo com a menstruação e de acordo com o primeiro ultrassom que tu fez. Porque não tem, claro, como saber exatamente o dia que tu ficou grávida, né? A gente tira meio que, o médico, né, tira meio que uma prévia, uma ideia da tua menstruação, ou de acordo com o ultrassom, o tamanho do bebê. Então, geralmente fica 2 datas. E as minhas 2 datas é um dia de diferença, assim, ficou bem pertinho um do outro. Eu não sei se é normal para as outras grávidas, qual é o normal das outras grávidas, mas as minhas datas, elas são bem próximas. Outra coisa que eu acho que os médicos falam só para também deixar a gente apavorado se a gente não sabe, esses dias, faz pouco tempo que eu descobri, olha, que eu tô agora chegando no final da gravidez. Eu levei meu ultrassom para a doutora e ela disse, gente, esse bebê tá pélvico. E eu pensei, como assim? O que eu fiz? O que aconteceu? Isso é um problema. Daí ela me explicou que pode ser o bebê pélvico ou o bebê cefálico. E, gente, esses nomes só para nos deixar apavorado, né? Isso nada mais é do que está dizendo a posição do bebê na barriga. Quando ele está pélvico, quer dizer que ele está sentado, né? E a gente fica esperando que ele vire para ficar de cabeça para baixo, para encaixar. E quando ele está cefálico, quer dizer que ele já está de cabeça para baixo, já está encaixadinho ali. Mas também, ao longo do tempo, ele pode mudar. Ele pode estar sentado, pode ficar de cabeça para baixo, pode mudar. Enquanto que ele tiver espaço ali na barriga, ele pode ficar se movimentando. Outra coisa também que eu descobri o que é placenta prévia ou placenta baixa. Eu descobri porque eu tive, há alguns meses atrás, que nada mais é do que a placenta mudar de lugar. E isso a minha médica me tranquilizou, ela disse que não é nada que a gente faça, não é nossa culpa, é o nosso corpo que pode acontecer isso, que a placenta ela fica em cima e no meu caso, quando ela tá prévia, quando ela tá baixa, ela tá lá embaixo, perto, né, do colo do útero ali na saída e tal. Ela pode estar do ladinho, ela pode estar bem baixa e ela tá fora do lugar. E isso também, ela pode voltar para o lugar, né, num passe de mágica, ela pode ficar ali, ela pode assim do nada voltar pro lugar, e graças a Deus a minha voltou, né, agora está tudo bem, mas geralmente o médico pede quando acontece isso para te fazer repouso, cuidar esforço, porque evitar ao máximo para não ter sangramento que pode dar alguma complicação. Então a placenta prévia é basicamente isso, até onde eu sei, como eu tô dizendo, aqui eu tô falando o que eu sei que é um pensamento leigo, mas também coisas que a minha médica me passou, que não tem como, que é uma coisa normal que acontece, não tem o que a gente, não é nossa culpa de ter acontecido, por isso é bem importante sempre fazer os ultrassons, sempre fazer todos os exames e acompanhar tudo direitinho que o teu médico passa. Outras 2 coisas que são grandes problemas que acontecem na gravidez, que tu já começa a gravidez ouvindo falar e fica a gravidez inteira se preocupando com essas coisas, é a diabetes gestacional e também a pré-eclâmpsia. E são 2 palavras, assim, 2 expressões que quando você engravidar, você vai ouvir o tempo todo e vai ficar pensando, meu Deus, será que eu tenho? Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Será que tem como evitar? Será que não sei o quê? A diabetes gestacional nada mais é do que quando, né, tu tem, digamos, uma diabetes, só que tem por causa da gravidez. Tu nunca teve diabetes, nunca teve nada, e ela pode acontecer por causa da gravidez, que é o excesso de glicose, de açúcar, carboidrato e tal. E então, assim, uma coisa que a gente aprende é que quando a gente fica grávida, tudo fica maior, tudo fica assim, parece mais exaltado, né? Então, até em relação ao nível da glicose, né? Tem ali um nível que acho que é 92, que é o máximo, que é o considerado normal. Só que para grávidas, se tu chegar no 91, 92, já pode ser considerado meio perigoso, porque tu já tá no limite. Então, a minha médica, ela sempre pediu para mim tentar ficar abaixo disso, abaixo de 90, né, cuidar muito nessa parte, então eu sempre cuidei muito, tentei cuidar muito, fazendo exames, sempre estando ali tudo certinho. Tinha dias que eu ficava meio nervosa, assim, comi talvez muito doce e pensava, ai meu Deus, eu vou na farmácia para fazer um teste para ver como é que tá a minha glicose, porque batia um desespero, batia uma preocupação, mas graças a Deus sempre tava tudo bem. E a diabetes gestacional, ela é bem perigosa, assim, ela é bem complicada, então por isso a melhor coisa é evitar, e muito se pode evitar através da alimentação.
E a pré-eclâmpsia é a pressão arterial, né? Cuidar com pressão alta. E a minha médica ficou com um pouquinho de receio que eu poderia talvez desenvolver pré-eclâmpsia lá na frente. Então ela já começou a cuidar e prevenir agora, mas a gente tá medindo minha pressão, ela tá boa, tá seguindo tranquila, mas também é uma coisa que vocês vão ler muito, e eu vejo muito no meu aplicativo, assim, vários, às vezes, sintomas que tu pode ter, tipo, tive dor de cabeça, pode ser um sinal de pré-eclâmpsia. Tive enjoo, não sei o quê, pode ser um sinal de pré-eclâmpsia. Parece que muita coisa pode ser um sinal de pré-eclâmpsia, então dá pra ver que não é uma coisa tão incomum de ter, mas que é uma coisa bem perigosa. Então também tem que cuidar bem com a pressão, né? Eu acho que muita coisa a gente consegue maneirar e consegue tentar cuidar na alimentação e no nosso estilo de vida. Eu acho que tendo um estilo de vida saudável, se exercitando, bebendo bastante água, comendo bem, eu acho que isso tudo já ajuda a diminuir essas chances de ter esses problemas. Mas como eu falei, eu sou só uma paciente que estou falando da minha experiência, né? Sempre segue o que o teu médico falar. Aí durante a gravidez também tu vai fazer vários ultrassom, eu não sei qual é a média de ultrassom, mas eu já fiz tantos, que assim, sei lá, não sei nem quantos eu já fiz. E tem um que é bem comum ali no primeiro trimestre da gravidez, que é o translucência nucal. E se alguém te perguntar, tipo, já fez a translucência nucal, o ultrassom da translucência nucal, não sei o quê. É pra ver também, eles medem o líquido que tem, acho que é aqui atrás na nuca do bebê, assim, é bem... de forma leiga eu tô falando, para ver se ele pode desenvolver algum problema, né, quando ele nascer, se ele pode ter síndrome de Down, pode ter algum problema de desenvolvimento. Então isso é bem legal, já é feito bem no início da gravidez, eu achei bem interessante, né, como é incrível os médicos já conseguirem prever se vai ter algum problema de desenvolvimento e tal, né, já consegue ver no início da gravidez. Então essa translucência nucal, né, que foi uma coisa que assim, eu demorei para gravar esse nome, mas a translucência nucal é um ultrassom bem importante e, se eu não me engano, ele é feito 2 vezes, ele é feito agora no primeiro trimestre e depois eu acho que eu fiz de novo, agora eu não lembro, porque como eu falei, eu fiz tantos exames, fiz tanto ultrassom e assim, eu nem me importo, porque era tão bom fazer ultrassom, né, ver a Maia, ver ela se mexendo, ver que tá evoluindo, o pezinho, né, dela, o tamanho dela, isso é bem bacana, então... Sempre que a médica me pedia, beleza, tô lá fazendo os ultrassom. E pra fechar, então, um período que eu ainda não passei, então eu não posso muito falar sobre ele, mas o puerpério, que eu sempre ouvi falar, eu achava um nome assim meio assustador, eu não tinha ideia o que era, né? Mas eu acredito que seja um período meio assustador, né? Como eu falei, eu ainda não passei. Mas o puerpério é aquele período logo depois que o bebê nasce. Dizem, né, a gente ouve falar e também cada um tem uma explicação, ou, né, ele não tem um período certo, ele não chega a ser aquela quarentena, aqueles 40 dias de quarentena da mulher, porque eu acho que, pelo que eu entendi, o puerpério ele vai de mulher para mulher. Então, tem mulher que pode durar mais tempo e tem mulher que pode durar menos. Mas o puerpério é basicamente aquele período que a mulher passa depois que o bebê nasceu, quando ela se descobre mãe. Quando ela tá aprendendo a ser mãe, o bebê tá aprendendo a ser bebê, vocês estão conhecendo, a família toda está se conhecendo. Então, o puerpério é o momento de toda a família se adequar a esse novo momento. Pelo que eu entendi é isso, né? Mas como eu falei, eu ainda não passei, mas já fica a dica aí, se você nunca ouviu falar ou se já ouviu falar em puerpério, é basicamente isso, é esse momento após a gravidez. Nossa, eu tô me achando aqui dando essas dicas aqui, porque eu pensei assim, gente, se alguns meses atrás, antes de engravidar, me fizessem um quiz com essas informações, ou com essas palavras, ou essas nomenclaturas, meu Deus, eu nunca tinha ouvido falar. Então, assim, eu ia tirar 0, eu ia ser, assim, uma péssima mãe, se eu, né, tipo, bem alheia a isso tudo, bem alienada, né, o que essas coisas, nunca ouvi falar. Mas agora, né, daí tu vai convivendo, tu vai indo na médica, tu vai lendo, tu vai acompanhando, tu começa a aprender essas coisas, começa a ser parte da tua rotina. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês que também tenham dúvidas em relação a isso. E se tiver outras dúvidas ou quiser outros assuntos, né, ou falar sobre outras coisas de maternidade, quer que eu grave outros tipos de vídeo, me deixa aqui embaixo também. Comenta o que vocês acharam, se vocês conheciam essas palavras, conheciam esses termos, ou se ajudou, se tirou a dúvida de vocês. Me deixa aqui, eu vou ficar bem feliz de saber que eu não era a única que não sabia dessas coisas. Não esquece de se inscrever aqui no canal também, e eu espero vocês no próximo vídeo.